Eu vou te contar o caso de um cliente meu, dono de uma clínica, e ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Ele atendia, vendia, ele organizava agenda, fazia o pós-venda. Tudo dependia dele. Mas ele tinha um objetivo. Sabe qual era o objetivo dele? Era poder almoçar, descansar um pouco depois do almoço. Trabalhava muitas horas por dia, 14 horas nessa época, quando a gente começou a trabalhar junto. Ele queria descansar um pouco após o almoço, mas saber que a clínica tinha sido reaberta, né, naquele período. Ele queria que a clínica estivesse funcionando, que os clientes estivessem chegando na agenda da clínica, não na agenda dele, e que ele soubesse que esses clientes estavam sendo bem atendidos. Porque o que acontecia com ele? O jeito dele atender, a forma, os clientes queriam passar só com ele. Queriam somente ele, somente ele. E aí, a gente precisou criar uma estratégia para isso. Então, o que a gente fez? A gente mapeou os principais processos da clínica dele, desde o agendamento até o atendimento, passando ali pela entrega dos resultados dele também. Com esse mapeamento, o que a gente entendeu? Primeiro, o que a gente fez? A gente escreveu todos os passos, a gente criou um fluxo visual. O que a gente entendeu nesse mapeamento? A gente entendeu a gente foi descrevendo a forma como ele atendia. O que ele falava, o que ele observava quando o cliente chegava, o que ele já tinha de padrão de pensamento, o que ele já ia organizando quando ele sabia que ia atender aquele cliente. Então a gente foi mapeando tudo, qual que era a jornada daquele cliente quando ele ligava para fazer o agendamento, quando ele chegava na clínica. E que cada ação, a chegada do cliente, que fluxo que ela disparava dentro da clínica. Então a gente foi começando a mapear tudo isso, a gente enxergou tudo isso, e para chegar no objetivo que ele queria, a gente precisava reproduzir a forma como ele atendia com outra pessoa atendendo. Ele já precisava delegar, ele não tinha mais condições de fazer sozinho. Só que, o que aconteceu nas outras tentativas de delegação que ele fez? Ele delegou, mas a pessoa não correspondeu. Essa pessoa para quem ele delegou não correspondeu. Então, o que a gente fez? A gente procurou outras pessoas, a gente fez um processo, né, de seleção de pessoas que estavam mais dentro, aderentes ao perfil que precisava ter para atender como ele atendia. Então, a gente conseguiu encontrar as pessoas, só que as pessoas que vieram, elas precisaram ser o quê? Treinadas. Em cima do quê? Em cima do processo que tinha sido mapeado. Então, com esse processo, a gente conseguiu identificar as pessoas e passar exatamente a forma como ele gostaria. E o que ele fez posteriormente? Feedback para essas pessoas. Ele foi corrigindo pequenos ajustes ali, nuances naquele atendimento. E essas pessoas, a primeira que começou, ela foi entendendo isso. Ela falou assim, ok, entendi. Então é isso. Ele foi conseguindo corrigir, que era uma outra dificuldade. Ele, apesar de ter já tido a tentativa de passar a forma de atendimento para outra pessoa, ele não conseguia dar o feedback correto. Então ele achou que não dava, tinha que ser ele mesmo. Nesse momento, a partir do momento que nós começamos a trabalhar juntos, a gente conseguiu mapear, conseguiu identificar, conseguiu trazer a pessoa certa para aquela posição que ele queria, conseguiu treinar essa pessoa, capacitá-la, conseguiu corrigir a rota e ele alcançou o objetivo dele, que era saber que a clínica estava funcionando da forma como ele queria, com a satisfação que ele queria e ampliando, porque ele conseguiu trazer mais pessoas para atender no padrão que ele queria, que os clientes fossem atendidos e recebeu o feedback dos clientes de que a clínica continuava tendo a mesma qualidade. E ele se libertou daquela rotina operacional. Nós criamos um fluxo visual para que isso acontecesse. Nós capacitamos a equipe com isso. E sabe qual foi o resultado? Ele conseguiu se afastar do balcão. A equipe começou a vender sozinha. A equipe, então, conseguiu trazer para ele o resultado que ele queria. Ele passou a focar no quê? No que o empreendedor, no que o dono precisa fazer. Ele começou a focar em estratégia, em expansão. E o que permitiu que ele fizesse isso? O processo. Porque é o processo que permite que seu negócio funcione, mesmo quando você não está lá. Percebe como não ter processo claro é a raiz do caos? Se você não pode